Bom dia, queridos. Como é bom vê-los novamente nesse culto das 18 horas. Estou gravando quando tem mais luz, então é mais fácil os irmãos me verem e fica melhor. Continuamos com essa pandemia e a mensagem fica para essa noite do culto online de 18 horas, hoje, dia 19 de julho. A mensagem que eu preparei para os irmãos, para essa noite, o título é A Igreja, Plano Perfeito de Deus. Eu queria que você entendesse um pouco mais a importância da Igreja de Deus. O que é ser igreja? Eu tomei um texto do Apocalipse, que no final eu vou falar mais sobre ele, mas João relata a sua visão do Apocalipse, da revelação, no capítulo 21, versículo 9, registrou assim: Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E segue-se em Apocalipse 21 uma descrição preciosa de uma cidade chamada Jerusalém Celestial. Mas ele começa dizendo: mostrar-lhe-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. O que é a igreja? O que é a igreja? Nos acostumamos a, quando pensamos em igreja, imediatamente vir à nossa lembrança uma reunião dominical, hinos, música, ofertório, pregação. Bem, um dos bons ensinos dessa epidemia é nos fazer voltar à verdadeira dimensão do que significa a igreja. Igreja é muito mais do que uma reunião dominical. Muito mais do que isso. Então, para procurar fazer com que a gente medite sobre a igreja do Senhor, eu procurei pensar no passado, no presente e no futuro. No passado, a igreja era o plano de Deus escondido no Antigo Testamento. O plano de Deus escondido no Antigo Testamento. Nós vemos que a humanidade, por causa da desobediência do primeiro casal, se tornou inimiga de Deus. Com Abraão, Deus iniciou seu plano de resgate da humanidade. Com Abraão, ele coloca uma família de volta ao relacionamento com ele, Deus. Mas a partir de Moisés, Deus inclui todo um povo originário daquela família de Abraão. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção, ainda não era o seu momento principal no seu plano eterno de resgate da humanidade. Nesse período, com Moisés, Deus deu-lhes a lei para ensinar aquele povo o quanto estavam longe de Deus e como seria impossível agradarem a Deus sem uma transformação interna da sua alma. Mais adiante, por meio de Davi, voltou a falar do seu filho como instrumento maior do seu resgate da humanidade. Porém, irmãos, o que fica claro nas páginas do Antigo Testamento é que o ser humano facilmente se desvia de Deus. Ódio, inveja, preconceito, hipocrisia rapidamente começam a surgir. As pessoas se prendem à aparência das coisas. Começam a pensar, apesar da lei falar de um Deus santo, começa a pensar num Deus preconceituoso.
que só beneficia a eles próprios, aquele povo, e não toda a humanidade. Começam a se prender a um edifício feito por mãos humanas como fonte da presença de Deus. Quando seu filho vem ao mundo, aquele povo o rejeita. Na realidade, irmãos, o Antigo Testamento termina em um desastre, pois eles não conseguem compreender a mensagem de Deus. Deus queria arrependimento e eles achavam que tinham mérito para receber a glória de Deus sem mudança interior. A última mensagem de Deus para aquele povo foi por meio de João Batista. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependam-se. Arrependam-se. Essa foi a mensagem de Deus em todo o Antigo Testamento. É preciso que vocês mudem, porque vocês estão longe de mim. Como revelar àquele povo o que é a igreja, o plano perfeito de Deus? No presente, eu falei no passado, no presente, a igreja é o plano de Deus, é um instrumento de Deus para revelar-se a si mesmo, a revelar ao próprio Deus, ao universo. Assim como a revelação de Deus no Antigo Testamento era limitada, sua revelação de Deus no Novo Testamento é definitiva. O autor de Hebreus diz o seguinte, logo no capítulo 1, antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E a pergunta é, o que Jesus diz sobre a igreja? Eu tenho textos principais para a gente entender um pouco do que Jesus diz sobre a sua igreja. Pedro faz uma declaração reconhecendo a autoridade de Jesus. Em Mateus 16, 18, Jesus fala assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que isso significa? Que é uma batalha cósmica entre a vontade de Deus e as coisas que são contra a vontade de Deus, que nós chamamos de mal, de inferno. A igreja tem o poder de entrar no inferno pelas portas e resgatar aqueles que lá estão. É uma revelação bem diferente do Antigo Testamento. Segundo texto importante, a igreja revela a sabedoria de Deus. Paulo, em Efésios, diz assim, a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados, observe o texto, esteve oculto em Deus. Os tempos passados são o Antigo Testamento e antes dele. Oculto em Deus que criou todas as coisas. Isto para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida nos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os descendentes de Abraão revelaram a incapacidade humana em agradar a Deus. Mas a igreja revela a imensa sabedoria de Deus em transformar pela fé uma humanidade que estava revoltada contra Deus em pessoas divinas. É a sabedoria do perdão, a sabedoria do resgate. A partir da obra perfeita de Cristo na cruz, a humanidade recebe a oportunidade de reconciliar-se com o Deus de quem ela tinha se revoltado. A igreja é esse instrumento da revelação do amor de Deus, sua fidelidade, seu plano com a criação. Terceiro texto importante
que eu quero que você pense, a igreja é a soma dos verdadeiros adoradores, como Jesus disse à mulher samaritana. Em João 4, a conversa de Jesus com a mulher samaritana é uma conversa que a gente tem que se lembrar sempre, que é uma conversa muito especial. A mulher vira-se para Jesus e diz: nossos pais adoravam nesse monte, que é o Monte Gerizim, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Jesus responde a ela: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo? A igreja não é prédio, a igreja é gente. A igreja não é feita de tijolos, nem de cimento, nem de bancos, nem de ritual dominical, ou de quinta-feira, ou seja, quando a gente faça algum ritual. A igreja é formada por nós, os filhos de Deus, resgatados da desobediência e de uma vida inútil, para uma vida de adoração, de bênção de Deus, de poder para agradar a Deus, de interesse pelo seu próximo. A igreja somos nós, que de vez em quando nos reunimos em um lugar para a nossa edificação, que é o que fazíamos no culto presencial e que fazemos agora no culto pelo Zoom. Deus habita entre nós e nós podemos vê-lo face a face. O quarto texto que o Evangelho nos mostra o que é a igreja, diz que a igreja é a manifestação visível do Evangelho. E eu tomei o texto de Atos 4, 32 a 35. Diz assim, presta atenção, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Essa é uma das descrições da igreja primitiva que nós encontramos no livro de Atos. E a grande pergunta é, como as pessoas podem acreditar que Jesus realmente nos salvou, ou seja, nos livrou de uma vida inútil, egoísta e sem objetivo? Eles conseguem fazer isso quando veem em cada um de nós a sua igreja, o resultado da salvação. A forma como vivemos. Eles veem a nossa preocupação uns com os outros. Ah, amados, não é a nossa reunião dominical que serve de testemunho de nossa fé. É a nossa vida diária, em nossas casas, em nossos trabalhos, quando compramos, quando vendemos, como fazemos isso, como nos preocupamos uns com os outros. A realidade é que a igreja precisa ser a manifestação visível da verdade do Evangelho de Jesus, como a igreja do livro de Atos o foi. Isso, irmãos, é a igreja. Que bom que a epidemia fecha o nosso prédio para que a gente volte para a ideia principal de que igreja somos nós, o que nós fazemos e como vivemos. Esse é o nosso testemunho. Isso é a igreja do Senhor. Para esse fim é que Jesus morreu. Para que nos tornemos sal da terra e luz do mundo. Para isso. E no futuro? A igreja tem mais para o futuro.
é o plano perfeito de Deus. Será por meio da igreja que Deus vai governar o seu universo. Uau! Que coisa tremenda! Há um plano divino preparado antes da fundação do mundo. O que nós vivemos é o que é sem ser ainda. Deus não criou tudo para ser governado por Satanás. Jesus disse que o diabo é hoje o governante desse mundo. Mas não é esse o propósito final de Deus. Deus está caminhando toda a história. Porque Jesus veio anunciar que ele mesmo foi destinado para ser o governante desse mundo e do universo, de tudo que foi criado. Mateus 28, 18, a gente sempre fala da grande comissão, mas ela começa com Jesus aproximando-se, virando-se para eles e dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Quando Jesus voltar, a igreja participará do governo desse novo mundo. E você olha uma conversa que 2 discípulos tiveram com Jesus, e você entende como Jesus colocou isso na mente deles. Se aproximaram dele Tiago e João, os mais próximos a ele, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos lhe pedir. Jesus perguntou: o que vocês querem que eu faça? Está em Marcos 10, 35 a 37. Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda, dizendo: você vai voltar como o Senhor? Nós queremos participar. Não, não é assim. Nos ensinos de Jesus, em Mateus 25, diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai. Preste atenção. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. A nossa herança é o reino. O futuro da igreja é governar com Jesus o universo inteiro, a criação inteira. Ah, amados, igreja é muito mais do que um prédio, muito mais do que uma reunião dominical. É mais do que uma oportunidade de ajudar o próximo. É mais do que a oportunidade de nos reunirmos, e é importante, para aprendermos mais sobre o Evangelho de Jesus. É claro que igreja inclui tudo isso, mas é muito mais do que isso. A igreja é um instrumento de Deus para o domínio da criação, porque este era o plano original de Deus com o primeiro casal. A igreja, irmãos, é o novo primeiro casal, agora transformado e capaz de dominar toda a criação de Deus em seu nome. O que Jesus disse para Adão e Eva? Dominai sobre a terra. E é isso que ele vai dizer à igreja quando Jesus voltar e nos reunir com ele e dizer: agora dominem tudo. Dominem tudo. Eu os transformei para serem os meus representantes na terra e no universo. Você, cristão, é privilegiado por ser a igreja do Senhor. A noiva, a esposa do Cordeiro. Por isso que nessa pandemia, a igreja não está fechada, pois não se pode fechar o que Deus abriu. O prédio está inútil, mas não dependemos dele para sermos sal da terra e luz do mundo. Claro que o prédio tem a sua utilidade, mas nós não dependemos dele. Você é sal da terra e luz do mundo. Você é a igreja do Senhor. O plano de Deus escondido no passado, revelado agora no presente. E que é, mas ainda não é integralmente,
e será na volta do Senhor. Nós temos uma esperança maravilhosa. Nós somos a igreja do Senhor. E eu quero dizer para você, igreja do Senhor, Deus abençoe você. Você é sal da terra e luz do mundo. Se a epidemia nos ensinou algo, é que nós não dependemos de um prédio para sermos sal da terra e luz do mundo. Não se esqueça disso. Você é igreja, você é bênção, você é poder de Deus aqui na terra. Deus te abençoe. Igreja do Senhor.